E aí, galera dos nonos anos do CAIC São João, semana 21, e o tema que inspira as atividades dessa semana é os grandes gênios da humanidade. Mas antes de nós falarmos de alguns desses gênios e trabalhar as atividades propostas dessa semana, gostaria de dar um recadinho para você. Você que ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, dá um cheguinho lá. Ou se você estiver assistindo pelo YouTube, é só você fazer a sua inscrição, se você ainda não é inscrito, dar aquele like gostoso e clicar no sininho para você ser avisado, notificado quando aparecer vídeo novo no nosso canal. Tá joia? Conto com a colaboração de vocês. Muito bem. Dado o recado, vamos falar então desse tema que é muito especial e que gera também muitas polêmicas. E aí vocês vão estar pensando, mas gera polêmicas por quê, professor? Porque muitos se questionam, e os questionamentos são coisas de gente que pensa, e gente que pensa é gente inteligente, certo? Eu gosto de gente que questiona. Eu gosto de gente que questiona porque pessoas que questionam são pessoas que pensam, que refletem, que observam, que analisam, que comparam, que associam. Por que, que é assim? Por que, que não é de outro jeito? Procura encontrar razão, procura encontrar uma explicação convincente para uma determinada realidade. Então, quando a gente fala em gênios da humanidade, vem aquela questão: por que, que alguns seres humanos têm uma capacidade intelectual, uma capacidade cognitiva, algumas habilidades ou uma determinada habilidade tão superior a uma grande maioria? As explicações são várias. A ciência não sabe ainda explicar essa diferenciação. Você tem ali explicações genéticas, porque nós, seres humanos, para a biologia, somos uma formação genética, né? É como se você tivesse uma série de números e você combinasse esses números das mais diversas formas, e para cada combinação que você fizesse, é um ser vivo que ali nascia. Então, dependendo da combinação, esse ser que ali nasce, que ali surge, ele traz certas habilidades, ele desenvolve uma determinada habilidade que o faz se destacar em relação ao restante, a uma grande maioria. Podemos encontrar uma explicação espiritual para os mais espiritualizados, para os mais religiosos. A genialidade, a capacidade, né, muito acima da média de determinados seres humanos, se explica porque vem esse espírito que ali está, ele traz consigo já do mundo espiritual um grande conhecimento adquirido que ele passa a desenvolver aqui na Terra esse conhecimento a fim de ajudar o planeta Terra, a humanidade, a evoluir, a progredir, a viver cada vez melhor. Bem, qual é a explicação mais correta? Ou se há alguma explicação, não sabemos. O que se sabe, cada um acredita naquilo que melhor lhe convém, mas uma coisa é certa, gente. Nós temos pessoas, e não são poucas, que têm um grande potencial intelectual, um grande potencial de aprendizado, que realmente o faz diferente das demais pessoas, que faz ele se tornar um aporte, né? um destaque em meio à multidão. E não é só numa determinada área. Nós temos gênios em todas as áreas. Nós temos na área artística, na área científica, na área
musical, na área da psicanálise. Vamos citar alguns gênios aqui. Leonardo da Vinci, que é até hoje considerado, viveu lá no século XVI, começo do século XVI, 1500 e pouco, e é considerado por muitos até hoje o maior gênio da humanidade, o homem mais inteligente que passou pela face da Terra. Contemporâneo a ele, chegaram até a estudarem juntos na mesma academia artística, Michelangelo. Pouco tempo depois deles, na área científica, Galileu Galilei, Isaac Newton, o Albert Einstein, um Freud, aqui no Brasil, um Santos Dumont, um Vinícius de Moraes, e tantos outros gênios, né, nas áreas em que se destacaram. Então nós temos, em todos os povos da Terra e em todas as épocas, nós tivemos pessoas que realmente traziam consigo um destaque, um perfil extremamente superior aos demais. No caso das atividades do 9º ano, o professor ou a professora que trabalhou a essas atividades, que criou essas atividades, ela trabalhou com um grande gênio brasileiro, reconhecido internacionalmente, que revolucionou a arquitetura mundial, que foi o Oscar Niemeyer. As 3 atividades as 3 perguntinhas estão diretamente ligadas ao Oscar Niemeyer, que merece todos os louvores e todos os reconhecimentos por parte de nós brasileiros. Então, na primeira atividade, ela conta um pouco como é que começou a vida, um pouco da formação do Oscar Niemeyer, um pouco da sua biografia e tudo mais. E aí vem a pergunta. Após ler o texto sobre o arquiteto carioca, portanto ele foi nascido no Rio de Janeiro, assinale, né, do arquiteto carioca Oscar Niemeyer, assinale a alternativa incorreta. É aquela historinha do eu tenho que achar a alternativa errada. Né? Tem 3 certas e uma está errada. Então eu tenho que achar a errada. Como as nossas teleaulas não são para dar as respostas prontas e acabadas para você, mas sim para te ajudar a pensar, a raciocinar e a desenvolver a sua genialidade, o seu potencial intelectual, que muitas vezes a preguicinha não deixa, eu darei a dica. Você vai olhar muito, você vai ler o texto, contando a história do Oscar Niemeyer, né, falando um pouco da biografia, onde nasceu, de quem que ele era filho, onde ele foi estudar e tudo mais, onde ele se formou como arquiteto. E você vai ler depois, com muita atenção, a alternativa C e a alternativa D de dedo. Vai ser uma das duas. Beleza? Segunda aula, segunda questão. Ele continua falando das grandes obras do Oscar Niemeyer. E na segunda questão, ele aborda o trabalho dele aqui na cidade de Belo Horizonte, que vocês sabem, não sei se sabem, se não sabem, estão sabendo agora, mas a cidade de Belo Horizonte é uma cidade planejada, igual Brasília foi planejada. A capital mineira, ela foi inaugurada em dezembro de 1896 e foi uma cidade planejada. Não é uma cidade como a maioria das que nós temos no Brasil e no mundo, que começou assim com uma casinha aqui, veio outro morar aqui do lado, e ali foi crescendo, virou aquele vilarejo, vira um distrito, vira uma cidade, enfim. É uma cidade que foi planejada. E na época que o presidente Juscelino Kubitschek foi governador de Minas Gerais, o Juscelino sempre deu muito valor, ele sempre gostou muito dessa parte cultural, patrimonialista. O Juscelino gostava muito de fazer
obras que deixassem uma marca registrada no governo dele. E ele chamou Oscar Niemeyer para que o Niemeyer fizesse uma série de obras arquitetônicas que marcaram a região da Pampulha, lá na cidade do Rio, de Belo Horizonte, certo? E aí a pergunta número 2 guarda relação com essa história. A pergunta é a seguinte: o Complexo da Pampulha, em Belo Horizonte, é considerado o primeiro grande projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. Então, quem dá um pontapé mesmo ali forte e transforma o Oscar, dá um trabalho assim de peso para ele fazer, vai ser o Juscelino Kubitschek, né? Na época, quem governava Belo Horizonte era o Juscelino Kubitschek, que depois vai virar governador de Minas e depois presidente do Brasil. E aí, como presidente, ele vai chamar o Oscar e vai falar: agora eu quero que você faça a nova capital do Brasil. Surge então em 21 de abril de 1960 Brasília. Acho que a questão 2 eu nem preciso entrar mais em detalhes, porque só de explicá-la eu acabei respondendo. Vamos para a última questão. A última questão fala de Brasília, que é, consequentemente, o grande momento arquitetônico do Oscar Niemeyer, e é ali que ele revoluciona a arquitetura, a história da arquitetura no mundo. Há dois grandes momentos revolucionários na história da arquitetura, que é bom a gente conhecer, né? Conhecimento nunca é demais, sempre tem um espaço para ele. Voltando aos povos da antiguidade, a primeira grande revolução arquitetônica que nós vamos encontrar vai ser realizada pelos gregos, com a criação das colunas. Vocês observem que, se vocês pegarem imagens da Grécia Antiga, templos, palácios, eram todos construídos com colunas. Isso foi considerado uma grande revolução arquitetônica, a primeira grande virada arquitetônica da humanidade. E a segunda grande virada arquitetônica, a grande segunda mudança arquitetônica, é a cidade de Brasília, o estilo arquitetônico do Oscar Niemeyer, que procurou usar formas geométricas para poder fazer as suas obras, para construir os seus prédios, os seus palácios, enfim, uma coisa totalmente inovadora. Portanto, meus amigos, Brasília é um patrimônio cultural da humanidade porque ela representa uma revolução no perfil de construir, na arte de construir, tá certo? E aí a pergunta diz o seguinte: a pergunta, na verdade, é uma associação. Você tem ali 3 imagens e ele quer saber qual dessas imagens, na sequência, correspondem aonde onde mora o presidente da República, portanto, o Poder Executivo, aonde ficam os deputados e senadores, portanto, o Poder Legislativo, e o prédio aonde trabalham os juízes lá do Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, olhando a imagem e olhando a sequência que ele dá, vamos começar então pelaquela famosa dica que eu sempre dou para vocês. Descubra qual a primeira opção é correta, que você já elimina ou 2 ou 3 alternativas de cara. Então, a primeira imagem é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é onde ficam os deputados e senadores. Então, ele está relacionado ao poder legislativo. Então, não começa com a letra B.
A sede do Poder Executivo é o Palácio do Planalto. É ali que o presidente mora. É ali que os presidentes do Brasil passaram a viver oficialmente desde que Brasília foi inaugurada em 21 de abril. Então, a alternativa correta vai ser aquela que começa com a letra C. Aí você vai analisar as alternativas e segue o barco, tá joia? Muito bem, pessoal. É muito fácil essa questão, né? É só saber exatamente em qual prédio mora o presidente, trabalham os deputados e trabalham os juízes, certo? Mas lembrando, pela sequência, o primeiro que ele quer saber é qual desses 3 prédios funciona o Poder Executivo. É a letra C. É ali que trabalha e mora o presidente da República. E com sua família, inclusive. Tá bom? Bem, a alternativa que começar com a letra C é a alternativa correta. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.